Então, com relação à indicação de cirurgia em retinopatia diabética, lá em 1985, um estudo DRVS estabeleceu quais são aqueles critérios para a gente indicar a cirurgia nesses pacientes. Lembrando que na época a técnica cirúrgica era muito mais limitada do que a gente tem hoje, né? Não só de aparelho, mas recurso técnico do cirurgião. Então, se indicava a cirurgia basicamente em caso de DR tracional muito avançado, hemorragia vítrea que não melhorava, o descolamento de retina, geralmente quando acometia a mácula, quando a gente tinha uma retinopatia diabética proliferativa muito refratária, com muito neovaso, enfim. E aí, com o avanço dessa técnica, a gente tem feito cada vez mais a cirurgia em outras indicações, né, tendo resultados cada vez melhores, e a gente tem na prática, né, resultados em que a gente não só consegue colocar a retina no lugar, tirar a hemorragia, mas a gente consegue estabilizar a retinopatia, a gente consegue manter a visão do paciente, manter qualidade de vida, diminuir o custo do tratamento, como eu vou falar mais à frente, né, então tem evoluído bastante. E a gente tem ampliado um pouco a indicação também para algumas outras situações, como membrana epiretiniana, casos de edema de mácula refratário, e, eventualmente, casos de glaucoma também, seja aqueles casos por glaucoma hemolítico ou aqueles casos de glaucoma neovascular mesmo, como a gente vai ver mais à frente, em que a gente tem algumas alternativas na cirurgia de retina adjuvante. Essa é uma publicação muito interessante que a gente tem no Ophthalmology de 2018, colocando uma análise de custo comparando a vitrectomia com a panfotocoagulação e uma alternativa que a gente tem para o tratamento de retinopatia diabética proliferativa mais recente, através do tratamento da infusão de antiangiogênico de forma continuada, né? Acho que vocês estão cientes aí do protocolo S, e o que esse estudo traz é justamente uma análise mostrando que o custo de você tratar o paciente com retinopatia diabética proliferativa com antiangiogênico no longo prazo é muito caro. E quando isso é comparado com o tratamento com panfotocoagulação, a gente já imaginava, né, que fosse uma diferença grande, mas o que esse estudo mostrou foi um custo similar no longo prazo entre o paciente que fez o tratamento cirúrgico, uma vitrectomia, endofotocoagulação ou endolaser, versus aquele paciente que faz o tratamento com fotocoagulação que a gente está habituado, né, com fotocoagulação. Então, a gente tem substrato para estar indicando cada vez mais, de forma mais precoce, inclusive, para esses pacientes. Lógico que isso vai muito da experiência de cada profissional, de cada centro, também tem a realidade de cada lugar. A gente sabe que ambiente público e ambiente privado muda bastante, né, como que isso é considerado, mas é importante a gente ter esse dado, né, de custo e efetividade. Uma coisa que é fundamental, e a gente fala bastante com os nossos fellows e entre nós mesmo no planejamento da clínica, não pensar na cirurgia em si, mas no pré-operatório, porque isso vai ter um resultado muito significativo no intra e no pós. Então, idealmente, o paciente deve receber uma boa avaliação clínica no pré-operatório, um controle clínico pré-operatório, antes de passar para a cirurgia propriamente dita. A gente aqui na clínica tem por hábito passar o paciente pelo anestesista, que eventualmente solicita alguns exames, enfim. Na avaliação oftalmológica pré-operatória é fundamental a gente saber a acuidade visual corrigida do paciente, fazer uma boa biomicroscopia, eventualmente a gente tem neovaso de íris, a gente tem alguma opacidade de córnea que pode estar prejudicando um pouco o nosso intraoperatório. Gonioscopia é importantíssima para a gente estar excluindo neovascularização associada e mapeamento de retina, que é uma rotina. E, eventualmente, a gente pode agregar alguns exames complementares. A biometria a gente tem feito bastante e virou uma rotina. Mesmo aqueles pacientes que não vão fazer a cirurgia de catarata, a gente faz a biometria, até porque há o risco de a gente deixar o paciente com óleo de silicone como substituto vítreo e o óleo de silicone prejudicar a nossa biometria no pós-operatório.
O BM também é muito interessante, principalmente naqueles pacientes que têm alguma situação de anteposição da íris em relação à córnea, e ultrassonografia, que é uma rotina principalmente naqueles casos em que a gente não tem visibilidade de meios adequada. Gabriel, Por com favor. relação à avaliação clínica, lógico, a gente está sempre levando em consideração a hemoglobina glicada, né, e a glicemia de jejum. Vocês têm algum ponto de corte para a glicada ou a gente leva mais em consideração a de jejum e a glicada no acompanhamento todo, mas vocês têm algum valor de laboratório que leve em consideração Claro. Quanto à a glicada, glicada, principalmente? o corte que a gente tem para poder recomendar, sempre que for uma cirurgia eletiva, né, um melhor controle clínico e depois fazer a cirurgia é de 8. Então, a gente Certo. considera 8 a hemoglobina glicada, isso foi estabelecido internamente com a equipe de anestesistas, mas volto a falar, né, isso é importantíssimo ser considerado. Se às vezes é um caso que tem um descolamento tracional acometendo a região macular, eventualmente a gente não Pode deixar. releva, né, essa informação. Certo. Mas é importante, não só a hemoglobina glicada e a glicemia de jejum, também muito importante a creatinina. Creatinina é um exame que a gente pede de rotina, não só para fazer a cirurgia, mas também para fazer angiografia. Acompanhamento. A gente não tem feito mais sem esse dado, né? Certo. E o corte que a gente tem utilizado para a creatinina é de 2. Certo. Mas aí esses pacientes são acompanhados por nefrologista ou isso vocês fazem de rotina no serviço? De rotina, a gente pedir glicemia de jejum, hemoglobina glicada e creatinina nos pacientes diabéticos. A gente não pede em todos os pacientes, mas nos diabéticos em específico, seja para exame pré, a gente vai fazer uma avaliação para angiografia, seja num paciente que vai fazer uma cirurgia, a gente de rotina faz. E, eventualmente, quando ele não tem um acompanhamento por nefrologista, a gente referencia. Ótimo. É muito importante essa parte, né? Acho que a gente, às vezes, fala pouco, né? A gente vai direto para o tratamento, para a cirurgia, mas o planejamento é fundamental. Pois é, porque é muito comum esses pacientes com às vezes 12, 13 glicada e a gente fica sem saber se esse controle clínico. Às vezes vem uma glicemia de jejum boa, um ponto de corte bom, mas sabendo que ele está bem descompensado, para indicar é mais difícil. E com relação, inclusive, a eventualmente até contraindicar a cirurgia. Então, se o paciente está muito descompensado, mas a gente já pegou o paciente que veio para uma cirurgia, está com uma glicada de 13. Não é o olho que nos causa maior preocupação, esse É o descontrole geral. metabólico se estende para o corpo inteiro e o paciente tem risco de insuficiência renal aguda, enfim, outras coisas que podem estar acontecendo, né? Com certeza. E também é importante quanto à contraindicação, né? Então, a gente vê eventualmente paciente com acuidade visual de SPL, paciente com uma neovascularização muito importante no segmento anterior. Eventualmente, a gente contraindica os casos quando a gente encontra situações em que o prognóstico não é muito favorável. Quanto ao pré-operatório, então, uma vez que a gente fez essa avaliação clínica, a gente orienta sempre que possível o controle clínico do paciente, né? Sempre há casos em que a gente não tem a possibilidade disso, mas enfim. E um ponto que é fundamental é o cirurgião e a equipe como um todo trazer o paciente para o lado e fazer um processo de alinhamento de expectativa em termos de resultado por parte dos pacientes e familiares. É muito importante isso, porque cirurgião ou não cirurgião, eventualmente a gente vê muito paciente frustrado, insatisfeito com o resultado cirúrgico, que na nossa perspectiva de cirurgião está excelente, a retina está colada, mas, enfim, o paciente refere para a gente que não consegue ler, não consegue dirigir, não consegue jogar tênis, enfim. Às vezes a expectativa que o paciente tem em relação àquela cirurgia, por mais difícil, por mais grave que seja o quadro, tem que ser alinhada. Então, isso a gente faz questão de fazer e sempre envolver pelo menos um familiar ou algum acompanhante que seja muito próximo ao paciente para evitar, né, que esse pós-operatório seja mais traumático do que já é. E a gente tem alguns elementos que estão associados a um prognóstico favorável, isso a gente sempre traz para o paciente,
que são acuidade visual pré-operatória de 20/200 ou melhor, ausência de neovascularização de íris ou glaucoma neovascular, um cristalino transparente em que a gente não precisa fazer uma fasectomia associada, histórico de panfotocoagulação prévia, isso também resulta em um prognóstico melhor para o paciente, e a utilização do antiangiogênico pré-operatório, que é uma rotina no nosso serviço. Eu vou falar especificamente sobre o antiangiogênico. Eu sei que isso é uma rotina na maior parte dos serviços, então o uso normalmente do Avastin ou bevacizumab. A gente tem esse estudo randomizado com 155 pacientes, publicado no American Journal em 2017, em que ele separou os pacientes em 2 grupos, pacientes que receberam antiangiogênico entre 1 a 3 dias e pacientes que receberam entre 5 a 10 dias antes da cirurgia. E o endpoint de análise desse estudo foi a avaliação de acuidade visual após 6 meses. E o que esse estudo mostrou foi resultados favoráveis para esses pacientes em que recebiam o antiangiogênico um pouco mais tardiamente, entre 5 a 10 dias. Eles tinham melhor acuidade visual, menor riscos de complicações no pós-operatório e sem progressão ou desenvolvimento de descolamento tracional até a cirurgia. Então, só voltando, esse é um estudo que pegou pacientes com a retinopatia diabética proliferativa com indicação de cirurgia. Eles tinham retina colada, não tinham esses casos mais floridos, né, de neovascularização que a gente está habituado. E eu acho importante trazer, porque a gente vê muitos serviços aí tendendo a fazer a injeção 1 a 2 dias antes da cirurgia, e isso não é suficiente para a gente ter uma regressão de neovascularização suficiente para ter resultado intra e pós-operatório melhor. Não sei como é a rotina, isso varia muito de serviço para serviço, mas trazer um pouco de literatura nesse assunto. É bom saber disso, porque assim, na fundação a gente tem uma rotina de tentar de 5, no máximo 7 dias, não estender muito. Então, saber que a gente tem uma janelinha um pouco maior, né, que também não precisa se precipitar de 2, 3 dias depois já precisar operar. Então, a média de 1 semana, isso é um tempo bom. Até a logística, né? Exato. Sim. No SUS é mais difícil, né, gente? Gabriel, só uma dúvida. Quanto à não indicação da cirurgia, você também leva em consideração o tempo de descolamento? Leva esse critério de tempo também? Falando de descolamento tracional, né? Descolamentos que tem um histórico de que a retina está descolada, acometendo a região macular, e é isso que é o grande importante, o descolamento da região macular. Por mais de 6 meses, o prognóstico é inferior porque o suprimento vascular da região macular está bem comprometido. Então, o prognóstico ele é mais limitado. Então, a gente não considera quando a mácula está descolada por mais de 6 meses. Ótimo. Mas isso é muito caso a caso, né? A gente tem casos aí que a gente até se surpreende, mas a gente, como rotina, utiliza esse ponto de corte.